Comigo aqui no estúdio, o deputado estadual Marcos Vinícius de Almeida, acompanhado aqui do vereador Ronaldinho, para bater um papo comigo. Iniciando o 2025, e eu conversando aqui nos bastidores com o deputado, claro que o mandato de um deputado de 4 anos passa muita coisa e muito rápido. E eu estava perguntando para ele que ação, que atitude pode marcar o mandato do deputado Marcos Vinícius de Almeida nesse ano. Além, de, claro, de toda a representação, a participação, a presença dele dentro de entidades. Nós tivemos questão de arroz, questão de enchente, questão de seca e tudo mais, né? Mas tem coisas que muitas vezes marca o mandato de um deputado ou de um senador, que seja, ou de um governador, de um prefeito. Tem coisas que marcam isso, né, Marco? E tu está há 2 anos efetivamente como deputado estadual eleito e nós estamos praticamente no meio do mandato agora, né? Bom dia, meu amigo. Muito bom dia, Fábio. Bom dia, Diego. Bom dia a toda a equipe da nossa Acústica FM. Um prazer enorme poder estar com vocês. Começando 2025, então quero começar também aqui cumprimentando todos os nossos ouvintes, né, por essa virada de ano, que a gente possa ter bastante saúde acima de tudo, proteção, segurança, bem-estar, que é o que a gente precisa, né, para seguir em frente. Então, prazer estar aqui contigo, falando agora um pouco sobre os desafios que virão, né? E claro, tem que fazer um balanço também de 24, porque foi um ano tão intenso, né, para todos, né, mas muito sobre o que a gente tem pela frente. Eu começo dizendo assim, Fábio, que um deputado estadual, diferente do deputado federal, as pessoas não devem medir ele pelo que ele traz de recurso ou que ele executa de obras, porque a gente não tem emendas em volume sequer parecido com os deputados federais, né? Mas é eu vou muito te contar, diferente. mas eu vou te contar uma coisa assim, eu já não meço deputado federal porque ele traz, porque eu digo o seguinte... Perfeito. E eu também, se pudesse, vou te dizer, o ideal é que nós nem tivéssemos emenda no país, porque daí tu mediria o deputado exatamente por outras prerrogativas. Aí o que está acontecendo lá, o ministro Dino trancou as emendas por rolo, aí tu vai ver uma ZONG ligada a não sei o que. Então, eu sinceramente, Verdade, sim, eu não... Verdade, mas eu digo, o deputado estadual, diferente do federal, tu tens que medir ele muito mais pelas coisas que ele não deixou fazer. Porque dentro do campo, o deputado estadual não é o meio-campo e nem o atacante, ele é o zagueiro. Ele joga na defensiva. A posição do deputado estadual é fortalecer a base, a região, os setores que atua. E no nosso caso aqui, o nosso trabalho como zagueiro na região foi no sentido de nos proteger a nossa cadeia produtiva do arroz, desse movimento que aconteceu em 2024, da tentativa de importação escandalosa que a gente viu, defender o setor da cultura do tabaco, e tu fosse muito importante conosco lá no Panamá, participando daquele evento que foi decisivo para blindar o nosso setor das ameaças internacionais, trabalhar também na defesa, por exemplo, da nossa região aqui, contra esses pedágios abusivos que nós estamos enfrentando há tempos. Vai ser um ano quente isso aí, hein? E também defender ou blindar a nossa região, muitas vezes, dos discursos que são muito gostosos de ouvir, que são politicamente agradáveis de se falar, mas que não trazem resultados. Por exemplo, uma das maiores empresas da América Latina está expandindo seus negócios em Barra do Ribeiro, e isso vai explodir de emprego e desenvolvimento toda a nossa região, que é a CMPC, através do fortalecimento da cadeia da celulose. Exato. E durante muito tempo se combateu a produção de eucalipto, de acácia, como se ela fosse responsável por várias coisas ruins, quando na verdade é um indutor do nosso crescimento. A mesma questão da olivicultura e tantas outras frentes. Então, eu procurei trabalhar, Fábio, nessa posição, que é a que me cabe enquanto deputado estadual, é jogar na zaga. E tentar jogar na zaga de um modo mais fair play, né? Não tanto que nem o Kahneman ali, quebrando as canelas dos outros, indo para a tribuna só para bater por bater, criticar por criticar. Não faço isso. E tu tem um momento assim que às vezes delicado, que o teu partido, o PP, participa do governo Eduardo Leite. Quer dizer, é difícil muitas vezes tu, quando partidário, contrapor o governador, né? Mas, tem coisas que... Não, eu respeito o governador, ele sabe do respeito que eu tenho por ele, mas eu tenho convicções ideológicas e principiológicas que eu não abro mão. E o governador soube entender isso durante todo o período. Sim. Como, por exemplo, a questão do aumento de impostos. Eu deixei muito claro na campanha eleitoral para as pessoas com quem eu trabalho, que eu represento, que é o trabalhador, o empresário, o produtor, de que eu jamais vou votar aumento de impostos e jamais vou votar qualquer coisa que crie novo tributo.
E em 2024 e 2023 foi um desafio trabalhar a questão do ICMS. Eu, mesmo sendo deputado da base do governo, já deixei muito claro que esse voto o governo não teria da minha parte. Sim. E essa não seria uma iniciativa que bom contaria ser claro, comigo. né, Marco? Então eu tenho condição de compor em muitas coisas, mas naquilo que vem a ferir princípios, valores, jamais. Isso a gente não pode transigir. Bom, e desses 2 anos tivemos aí essa enchente histórica, atrapalhou todo mundo, perdemos muitas coisas. Mas nós temos um dos fatos que eu acho que é importante da reorganização do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é importante. O governador fez a questão da dívida, mas a dívida aparentemente não saiu. Mas aparentemente o governo do Estado financeiramente está estável, né? De certo modo, sim, Fábio. Foram muitas reformas votadas, aprovadas nesses últimos 8 anos, desde o governo Sartori, que evitaram o crescimento desordenado das despesas do Estado. Sim. A gente viu em Brasília agora, por exemplo, uma questão que falava, vamos fazer um plano de contenção de gastos, vamos fazer um plano de redução de despesas no governo federal. E, na verdade, não houve. Não. Não houve um plano de contenção de despesas ou contenção de gastos. Houve simplesmente um mecanismo para empurrar as dívidas que o Brasil tem 4 anos, 5 anos mais para frente. E aqui foi feito um enfrentamento, foi feita reforma administrativa, reforma previdenciária, reforma em carreiras, privatizações, foi feita concessão de estradas, de aeroportos, foi muita coisa que aconteceu que diminuiu o peso da máquina estatal sobre o ombro do contribuinte. E às vezes é longo prazo, tu não vê? São ações de longo prazo, né? E foram feitas também medidas importantes de renegociação da dívida do Estado com o governo federal. Muito criticada a renegociação, mas foi importante naqueles 4 primeiros anos. E agora, com esse período todo de calamidade que a gente enfrentou, mais a própria ajuda que o governo do Estado recebeu do governo federal na Covid, isso é importante dizer, porque o governo federal afiançou a receita do Rio Grande do Sul durante aquele período, o que garantiu estabilidade. E agora, com essa calamidade em 2024, o governo federal suspendeu o pagamento da dívida. Ele não anistiou o Rio Grande do Sul. Ele suspendeu o pagamento e suspendeu os juros, mas nós vamos voltar a pagar a dívida inteira daqui a 3 anos. Só que o Estado está com dinheiro para investir. Ao que se fala, o Rio Grande do Sul diretamente tem mais de 8 bilhões de reais para investimentos. Então agora vem um período, né, de lutar muito para que esses investimentos se posicionem a favor, principalmente das regiões mais desfavorecidas e que historicamente receberam menos suporte, como é o caso da nossa metade sul. Mas o nosso mandato, Fábio, eu reforço, ele tem ainda um sentido, né, de buscar soluções. E nesse final de ano, nós conseguimos aprovar talvez o projeto mais importante votado na Assembleia Legislativa nesses últimos 2 anos, ou pelo menos um projeto de iniciativa de deputado estadual, que é o projeto Acordo Gaúcho, um programa que cria no estado do Rio Grande do Sul um mecanismo de transação tributária que vai dar ao Rio Grande do Sul, Fábio, a chance de receber em 10 anos 18 bilhões de reais sem aumentar 1 centavo de imposto. Sim, nesse acordo eu estava falando justamente, o Estado deve bilhões de reais a empresas e pessoas. Exato. Do outro lado, muitas empresas, pequenas, micro, grandes empresas, devem bilhões ao Estado do Rio Grande do Sul. O que se quer é começar a se juntar, quem deve paga, quem não pode paga, quem não pode parcela, receita aumenta, dívida diminui, isso é bom para todo mundo. Exatamente. Durante a discussão sobre aumento de ICMS, eu batia na tecla de que não poderia ter só o plano A, aumento de imposto, ou o plano B, corte de incentivo fiscal para botar dinheiro no caixa do Estado. Eu insistia na ideia de um plano C. E esse plano C partia pela ideia da implantação de uma política de transação tributária no Estado, como São Paulo já fez e como o governo federal fez. E nós trabalhamos muito durante todo o ano de 24 e na sessão do dia 17 de dezembro o projeto foi aprovado e no dia 25 de dezembro o governador transformou então o programa Acordo Gaúcho em lei e a partir de março ele começa a vigorar. Basicamente, tentando traduzir isso, né, para a audiência, o que esse projeto vai impactar? Empresas com dívida com o Estado, empresas e pessoas físicas. Hoje, inscrito em dívida ativa são mais de 56 bilhões de reais. Desses 56 bilhões, mais de 40 bilhões já estão sendo cobrados na Justiça. O governo entrou com a Procuradoria para cobrar na Justiça dívidas de ICMS, IPVA e ITCMD. Mas basicamente o governo ICMS. sabe cobrar bem, né? Sabe. Agora sabe, pagar não sabe, né? Por outro lado, o governo também
tem 19 bilhões de reais de dívidas com empresas e pessoas físicas inscritas em precatório. O que acontecia, Fábio? Muitas dessas empresas que devem para o Estado, devem porque entenderam que pagaram a mais, e aí reteram o pagamento, e aí estão numa tese jurídica lá debatendo se deve isso ou não. Outras não conseguiram pagar em dia, incidiu multa pesada, juro. Então, tem muitas coisas que somam esses 40 bilhões judicializados, mas uma coisa é certa. Esses 40 bilhões judicializados levariam no mínimo 10 anos tramitando em processos judiciais longos, morosos, para que o Estado pudesse ver a cor desse dinheiro ou que as empresas voltassem a ter uma CND. E com chance dessas empresas simplesmente falirem. A maior parte quebra, né? Quebra antes da inscrição na dívida ativa. Mas as grandes que têm volume, elas levam um processo judicial de 20, 30 anos e não conseguem mais ter uma CND. E uma empresa sem certidão negativa, nos dias de hoje, não faz mais nada. Não tira financiamento, não prorroga a dívida, não vende. Porque hoje, para tu vender para fora do Brasil, né, empresas aqui de arroz, da nossa região, elas não bastam estar só com a certidão negativa em dívida. A certidão de impostos trabalhistas, FGTS, INSS, ICMS. Elas têm que ter políticas agora de ESG, que são estratégias de sustentabilidade e governança, cuidando do meio ambiente, política de diversidade. Então, não se faz mais negócio como se fazia nos anos 90 e 2000. Sem a certidão negativa de impostos, então é nulo qualquer movimento. Esse nosso projeto, Fábio, vai permitir que as grandes empresas tenham 120 meses de parcelamento para poder quitar suas contas, com descontos de 65% do valor. E vai dar às pessoas físicas, né, o cidadão, pessoa física, ou as microempresas, 145 meses de prazo para quitar suas contas, com 70% de desconto em juro e multa. E vai permitir ainda que as pessoas que tenham precatórios com o Estado, né, às vezes a gente vê muito isso, o Ronaldo, que é vereador, sabendo que a gente fala, porque isso aqui no município é uma questão que se debate muito também, mas tu tens ali, por exemplo, uma professora do Estado, que tem um precatório de 100 mil a receber. Essa pessoa tem também uma dívida que o Estado está executando dela. Ela pode trocar o precatório, a parte que corresponde do precatório à dívida e ficar 0 a 0. Mas ela pode também usar um mecanismo que já está muito bem assimilado e aceito também no ordenamento jurídico estadual, que é a venda do precatório. Ela pode vender o precatório dela para um terceiro e esse terceiro usar esse precatório para quitar a dívida. Esse projeto ele aumenta a arrecadação do Estado sem aumentar imposto, porque ele dá uma segunda chance das empresas, né, ajustarem as suas contas com o governo, mas ele também reduz a dívida do Estado. Concordo. E vai permitir um movimento muito grande. Os números que a Secretaria da Fazenda divulgou recentemente mostram que são mais de 90 mil empresas com dívidas com o Estado, que estavam buscando essa oportunidade, e mais de 100 mil pessoas físicas com dívidas de IPVA e de ICMS que vão poder se beneficiar com esse projeto a partir de março, quando ele começa a vigorar. É isso que eu estava falando no início da conversa. Eu acho que esse projeto, para ti como deputado, é aquele que marca, assim, é a plaquinha na obra do Marco Vinícius, entende? Porque a ação que tu faz com arroz, com pedágio, tá, coisa é o papel do deputado. Mas isso é uma questão de reposicionar o devedor e o credor de uma forma mais transparente, mais clara, permitindo que as coisas aconteçam e que injete esse dinheiro na economia. Não, bom isso é importante agora, Fábio, na virada do ano. Nós temos outros desafios, né? Aqui eu presido a Frente Parlamentar da Metade Sul, como tu sabe, e nós estamos com 2 movimentos também legislativos importantes. Um deles, que eu quero já adiantar aqui, né, a gente protocola isso na volta do recesso, que nós vamos chamar de PEC da Metade Sul, proposta de emenda à Constituição do Estado, criando um artigo específico onde trate a Metade Sul do Estado como uma região importante e merecedora de incentivos e de um tratamento diferente por parte do Estado. Isso vai ser incluído no texto da Constituição a partir de um projeto protocolado em fevereiro. Por que nós estamos fazendo isso, Fábio? Porque com a reforma tributária em Brasília, acaba a guerra fiscal. O Estado do Rio Grande do Sul não vai mais poder fazer a redução de imposto para uma empresa ou para um segmento para tentar atrair negócios para cá. Acabou a ideia até do Fundopem. O Fundopem vai parar de funcionar a partir de 2026. Então, os incentivos que o Estado vai poder dar são muito mais materiais do que incentivos fiscais.
Nós queremos fazer essa PEC da metade sul para que o Rio Grande do Sul tenha uma política permanente de atenção à região sul do estado, no texto da Constituição. E na sequência, após aprovada a PEC da metade sul, a gente tem como objetivo criar uma política de desenvolvimento para a região com a criação de um fundo específico para isso, onde o Estado destine parte do dinheiro que vai ser arrecadado com o Acordo Gaúcho para fomentar obras e investimentos aqui na metade sul. Então, são ações que nós estamos fazendo de médio e longo prazo, olhando para a região sul do estado. Quem te manda um abraço aqui é o Carlos Lucindo. Ele está de barriga para cima lá em São Lourenço do Sul, está nos ouvindo boa. lá. Um grande abraço para ele e para toda São Lourenço. O que eu falo de igualdade de tratamento e desigualdade, igualmente. O Rio Grande do Sul padeceu 30 anos com esse prazo de pedágio que está no fim para acontecer. Que expectativa tu, como deputado estadual, tem com a renovação dessa praça de pedágio aqui? Vocês estão ventilando, vocês fizeram uma audiência pública, deputados federais estão envolvidos nesse assunto também, gente que está ligado nesse... Qual é a expectativa, Marcos? Assim, tu tem alguma ideia do que vem pela frente aí? Nós fizemos uma audiência pública ali pelo dia 9 de dezembro na Assembleia Legislativa, junto com o deputado Afonso Ram. Participou bastante gente aqui da região sul. Né, os nossos vereadores aqui estiveram também participando online também desse encontro, que foi transmitido pela TV Assembleia e repercutiu bastante. Nós trouxemos a secretária nacional de Infraestrutura Rodoviária do Ministério dos Transportes para esse encontro e trouxemos também o ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes. O Nardes, começando por ele, o Nardes foi o relator da proposta do processo, né, o relator do processo que apontou os prejuízos de 800 milhões de reais da Ecosul com os usuários da rodovia 116 e 392. Apontou lá claramente, a partir das apurações que foram feitas pela auditoria, que essa empresa ganhou muito mais do que devia. Certo. E ela segue, né, com essa condenação, recorrendo da decisão do TCU. E nós tivemos também, através do ministro Nardes, né, a chancela de que o governo federal deveria fazer nova licitação caso queira manter pedágio na região mas os 800... e não renovar. Então ele foi lá e deixou muito claro da parte dele duas coisas. Ele, enquanto ministro, vai continuar insistindo na tese de que a Ecosul não pode continuar operando na região a partir mas tu acha que da tem vigência. Chance? Tu acha que tem chance depois Teve de tudo muito próximo isso? a isso, né, Fábio? Teve Eu próximo, sei, né? não, os caras tiveram tentaram. muito próximo isso. No governo Bolsonaro, eles tentaram, nós fizemos essa mobilização que começou aqui em Camaquã e ajudou a sensibilizar Brasília. Então existiu e eles tentaram recentemente de novo o mesmo movimento. Então agora o Tribunal de Contas não tem mais para a Ecosul. O movimento foi pior agora na segunda vez, pegando o Eldorado, botando cancela em Eldorado, foi pior ainda. Exatamente. Mas eu digo o seguinte, vamos ter uma nova licitação para a praça de pedágio. Que expectativa? Porque eu vi que a secretária do Ministério do Transporte falou a respeito do seguinte, o Estado do Rio Grande do Sul tem que se manifestar. Eu acho, na minha opinião, Marco, que vocês, deputado estadual, federal, tem que sentar uma mesa e dizer o que seria bom para a metade sul? Até onde? Olha, ter pedágio Porto Alegre, Rio Grande, o preço mais ou menos podia ser, que tipo de obra necessitaria? Eu acho que nós tínhamos que escrever antes da NTT vir apresentar uma coisa, nós tínhamos que ter, o que os prefeitos da região querem, o que precisaria, o que o Rio Grande precisa, o que Pelotas precisa, o que Camaquã precisa, e já entregar uma ideia mínima, assim, olha, se não for nisso, tá ruim para nós. Isso é muito importante, que saia esse encontro, a gente tem que fazer antes, de mobilizar isso, né? Ela tem que ser uma audiência formal nesse sentido, partindo pela Câmara, né, dos deputados, que esse é o regramento que exige. Mas ele foi importante, eu reforço essa questão do ministro Nardes, porque ele deixa claro que não vai ter renovação do contrato da Ecosul. Ok. E que vai continuar cobrando esses 800 milhões que a empresa deve para a comunidade gaúcha. E a secretária nacional deixou isso claro também, que agora vem um processo de modelagem de uma nova concessão, que pode sair ou não pode sair. Eles já têm alguns desenhos do que acham que é importante de obras a serem executadas. Só que eu reforço, acho que assim, tão importante quanto a gente ter obras a ser executadas na região, a gente precisa saber, primeiro, quando elas vão ser executadas, qual vai ser a proposta de pedágio que caso venha a ter na região,
onde vão se concentrar essas praças, o valor que vai ser concentrado. Tá, mas quem está fazendo esse desenho? Isso hoje é o governo federal. Pois é, aí o governo federal é o seguinte, ele está longe da gente. Os técnicos não estou desqualificando nem nada, mas eles estão longe de saber o que a nossa região precisa. Por isso que eu estou dizendo assim, se houvesse possibilidade, por exemplo, quer ver uma coisa que eu acho sensível? A ponte que liga Pelotas ao Rio Grande. Nós estamos só com aquela ponte. Se o dia der um problema naquela ponte, de novo nós estamos sem metade sul. Não tem porto no Rio Grande do Sul. Então, não tem porto. Eu digo assim, nós tínhamos que dizer, olha, se vocês tiverem isso aqui dentro do projeto de vocês, mais ou menos parecido com o que nós pensamos, né? Não, se aquela ponte do São Gonçalo tiver problema, não tem porto mais no Rio Grande do Sul. Tu te lembra quando deu ponto aquilo? Tu não vende nada para fora e não recebe nada de outro país. Tu é jovem, mas eu me lembro quando deu o craque naquela ponte. E os caras tiveram que fazer uma ponte nova às pressas do lado. Mas eu me lembro daquilo, quando deu aquele estresse, o Rio Grande do Sul praticamente ia parar sem porto. Com certeza. Quando a ponte do Guaíba quebrou esses tempos aí, e agora na inundação de 2024 foi isso, a gente ficou isolados aqui, imagina um porto isolado. Essas questões são importantes, essas obras são importantes, mas uma coisa fica clara, assim, Fábio, não vai se empurrar um pedágio goela abaixo sem um debate com a população, isso é o que a gente espera. E eu defendo também que a gente não pode pagar essa conta sozinho. Sim. Não dá para botar pedágio só na região sul do estado. Pois é, eu fiz o governo federal pagar com os nossos impostos a manutenção da 116 daqui para cima. Isso não está certo. Toda a obra da 116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo... O governo federal paga com nossos impostos. Não tem contribuição de pedágio. Aí eu fui olhar aqui, a Rota do Sol não tem pedágio. Caxias, as praias não tem pedágio. Como é que tu consegue ser um estado justo com uma coisa assim? Exatamente. De Novo Hamburgo a Vacaria não tem pedágio. Então, até Caxias do Sul ninguém paga pedágio. Nós somos Joãozinho do Passo Certo aqui, nós temos que pagar a conta sempre. Informação, Marcos. Oi. Até quando fica ativo esse... Até março de 2026, a Ecosul tem a vigência no contrato. Nós tivemos hoje uma ação importante, que foi a não reajuste de valores, né? Eu digo importante no sentido assim, né, continua sendo um preço abusivo e é extremamente difícil de pagar, mas a Ecosul estava, né, olhando com a possibilidade, inclusive, de aumentar o valor do pedágio essa virada de ano de novo. E nós já estávamos com os deputados estaduais e federais com uma minuta pronta já de uma representação contra a empresa. Eu falei aqui, houve uma nota e a empresa mandou uma nota oficial aqui para nós que nós estávamos equivocados na informação de que dia 31 haveria aumento. Porém, aí botaram uma vírgula, porém poderá haver posterior. Mas sabe o que eles querem, né, Fábio? Assim, o Tribunal de Contas já condenou a empresa, né? Ela já tem lá um apontamento de que são 800 milhões de reais de prejuízo causado à população que ela está discutindo. Então, a não reajustar o valor agora, e a empresa tem um grande lucro com esse valor, né, que ela já tem, ela vai tentar dizer, olha, eu tinha direito a pedir baixar a conta para 20 e tantos, e nesses 20 e tantos teria chegado em tantos milhões, vamos fazer um encontro de contas aqui. Isso também não pode ser aceito. Eu falei isso na audiência pública, esses 800 milhões têm que ser realmente devolvidos para a população. Não pode simplesmente a gente fazer de conta que nada aconteceu nesse período. É uma luta pesada, não é fácil. Mas eu vejo muito mais envolvimento dos municípios do entorno de Pelotas do que de Pelotas nessa luta. Eu quero ainda envolver lá. Quero envolver o novo prefeito de Pelotas nesse debate, o Fernando Marrone, porque acho que ele é tem conhecedor profundo nisso, da região. E Pelotas, com a força política institucional que tem, essa cidade, se tivesse reagido de forma um pouco mais intensa, assim, sabe, ter mais intensidade nessa discussão, acho que nós teríamos saído melhor desse processo. Mas hoje a Prefeitura de Pelotas, ela reage de um modo muito mais brando se comparada a Rio Grande, São Lourenço do Sul, do que Jaguarão, do que a cidadezinha ali do lado, ali de Capão do Leão, né, do que Camaquã. Nós temos muito mais preocupação com esse pedágio, muitas vezes, do que Pelotas, onde tem pelo menos 3 bairros, onde o cidadão, para sair do bairro e levar o filho na escola, levar o filho na esposa no médico no centro da cidade, está pagando R$40 de pedágio. Isso é um absurdo, né? Uma cidade murada, é praticamente isso, né? Que coisa, olha, tomara, eu torço sim para que 2025, pelo menos essa luz recaia sobre a metade sul, de nós acertar por todos a questão do pedágio. Marco,
em nome da Acústica, desejar assim, realmente agradecer o teu trabalho. Eu acho que tu foi contratado pelo povo gaúcho a fazer o que tu está fazendo. E mais, assim, eu vejo muitos elogios de todos os setores, do arroz, do fumo, do tabaco, as prefeituras estão se manuseando, inclusive gente de outros partidos também, porque eu acho que nós estamos consolidando uma participação de deputados estaduais aqui na região, né? Acho que isso é importante, nós ter esse vínculo, mesmo não sendo do mesmo partido, né? Mas tem um olhar, uma permanência presente aqui, né? Agora se agregou mais um deputado lá de Rio Grande, quer dizer, mais um cara para nós ajudar na trincheira, né? Exatamente. Isso é A bom gente para todos perde nós. na verdade, trocam ali pelo outro, né? Porque sai um de Bagé, que tem uma atuação com a metade sul, e vem um para Rio Grande. Mas as afinidades deles são muito mais presentes com esse nosso eixo Costa Doce, Zona Sul, do que a campanha, né? Mas, Fábio, quero agradecer mais uma vez a Acústica aí pelo 2024 de luta, de trabalho, de parcerias que nós tivemos juntos, né? Começando em janeiro, fevereiro daquele ano, indo junto para o Panamá fazer a defesa do setor do fumo. Foi muito Depois bom. tantas lutas que enfrentamos nessa calamidade e agora, né, aqui à frente. Já te faço o desafio, o convite. Esse ano é um outro ano onde nós vamos ter debates de novo sobre o futuro da cadeia do tabaco. Esse ano vai ser na sede da OMS, vai ser em Genebra. Possivelmente nós vamos organizar outra missão para lá, para marcar posição, não deixar com que países que não produzem um pé de fumo venham definir o futuro dessa cadeia produtiva por conta própria. Então vamos nos organizar, e a Acústica é muito importante que esteja lá, porque vocês falam direto, né, com a produção. Uma experiência profissional para mim foi espetacular ter ido, viu? Assim, boa, positiva. E isso é importante a gente repercutir na programa, região, porque em né? novembro possivelmente nós temos que estar lá. E vamos ter muitas lutas pela frente ainda. E esperamos, né, que agora nesse processo também de recuperação de empresas, que é o que esse nosso projeto vai permitir, que a gente também possa andar bastante. Eu quero, né, mais uma vez agradecer todos aqui de Camaquã, agradecer todos da região pela parceria, e quero fazer isso também em nome do meu partido aqui, que sempre nos deu a confiança e o respaldo, né, fazer isso em nome do vereador Ronaldo Guim, que está aqui do meu lado hoje, representando a bancada do Progressistas, né, que sempre foi realmente peça fundamental para que a gente pudesse construir essa caminhada. Daqui eu vou a Chuvisca, dar um abraço no prefeito Márcio, do Progressistas eleito. Espero ir a Amaral Ferrador ainda hoje abraçar o Rony. Falei já com o Rony. Eu ouvi hoje de manhã. E quero ir a Sentinela do Sul e Cerro Grande hoje, ainda visitar mais 2 prefeitos progressistas, né, que assumiram na semana passada e estão lá cheio de vontade de produzir e trabalhar. Que coisa boa. Marquinhos, muito obrigado. Vereador Ronaldo, muito obrigado pela presença. A Silvana mandando um abraço para ti. Ela é eleitora e disse que trabalhou para te ajudar a conquistar o teu mandato, viu? Muito obrigado, Silvana, e a todos aí que nos deram essa oportunidade de poder defender a região, o estado, né? E fico feliz, porque afinal de contas fui contratado para isso. O Alex, o pessoal participando, falou em pedágio aqui, o Alex indo pela 118 a 040 até São José do Norte, 500 quilômetros, um pedágio de 6,30. E aí o pessoal participando, essa questão do pedágio é muito legal a gente trabalhar. Marco, obrigado, feliz 2025 para ti, tá? Obrigado, Fábio, obrigado a todo o time.